Finalmente, depois de mais de 2 anos, o Ministério Público denunciou Pedro Taques e Paulo Taques, os primos Taques que desgovernaram Mato Grosso no escândalo da Grampolândia Pantaneira. É sobre isso meu comentário de hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Essa denúncia do Ministério Público, na minha opinião pessoal, na minha convicção pessoal, não exime o Ministério Público. O Ministério Público levou 2 anos para denunciar o que toda a sociedade já sabia sobre o episódio da Grampolândia Pantaneira, para fazer uma investigação que a Polícia Judiciária Civil já havia feito, já havia concluído. Ou seja, de que o mandante desses crimes foi Pedro Taques e também Paulo Taques. Além, evidente, dos oficiais militares que seguiram as suas ordens. Vejam as conclusões do Ministério Público. Todas elas já eram de conhecimento da opinião pública. Primeira conclusão: os crimes começaram a ser cometidos durante a campanha eleitoral. Tanto é que foram gravados. Janaína Riva, aliás, Janaína também foi gravada, mas depois, na campanha eleitoral, Janete Riva, Lúdio Cabral e o jornalista Muvuca. Veja a que nível desceu Pedro Taques, porque o Muvuca era candidato a governador. Pedro Taques estava preocupado também com o Muvuca, candidato a governador. E até isso mandou gravar. A que ponto do lamaçal desceu o ex-procurador da República, Pedro Taques, de mandar gravar os adversários? Alguma novidade nisso? Que o Pedro Taques havia mandado gravar os adversários antes da campanha? Ou todo mundo já sabia? Segundo item, que é citado pelo Ministério Público. As gravações foram efetuadas por alguns oficiais militares. Zaqueu Barbosa, Coronel Lesco e Coronel Ailton Siqueira, ajudados pelo Cabo Gerson, que era tecnicamente quem ajudava os seus chefes hierárquicos. Os coronéis mandavam o cabo fazer e ele fazia para atender Pedro Taques e Paulo Taques. Coincidentemente, esses oficiais militares, esses comandantes, esses coronéis da Polícia Militar, da honrada Polícia Militar de Mato Grosso, eles sujaram a farda durante a campanha eleitoral. E aí, qual que é o interesse que tinham esses coronéis em grampear os adversários de Pedro Taques? Nenhum. Nenhum. Eles estavam fazendo para agradar o Pedro Taques. E agradaram tanto que Zaqueu foi chefe da Polícia Militar, que Ailton Siqueira foi chefe da Casa Militar e o Coronel Lesco também foi secretário de Pedro Taques. Segundo item. Todo mundo já conhecia disso. Depois da campanha eleitoral, eles gravaram Janaína Riva, outros parlamentares e continuaram gravando até aliados. Gravaram até o gabinete do Carlos Fávaro, hoje senador, que era, na época, você se lembra, vice-governador do Pedro Taques. Aí o Pedro Taques mandou gravar os assessores do Fávaro, para ver se o Fávaro era leal a ele. Que coisa, não? Que coisa mais esquisita e até hoje impune.
A participação de Paulo Tax, ela fica claríssima quando os militares atendem o Paulo Tax e gravam a amante do Paulo Tax. A que ponto chegou o governo Pedro Tax? Vigiando adversários políticos através de Grampolândia e vigiando até amante. O Paulo Tax quer exigir lealdade até de amante. Quando, evidentemente, ao gravar a amante, ele estava dando ali uma demonstração de que ele comete o crime da bigamia, né? Mas, tudo bem, vida particular, deixa ele para lá, mas pelo crime de mandar gravar, ele tem que responder. O fato é o seguinte, é que finalmente, Pedro Tax e Paulo Tax foram denunciados na Grampolândia Pantaneira. Isso demorou mais de 2 anos. Eu vou repetir. Inadmissivelmente demorou mais de 2 anos. Isso era denúncia para ter sido feita com 3 meses, 4 meses. O que se espera agora é que o Poder Judiciário não seja tão moroso quanto o Ministério Público. E eu me permito aqui colocar uma dúvida. O Ministério Público demorou tanto porque, além de Pedro e Paulo, precisa explicar aqui qual foi a participação, não da instituição Ministério Público, que evidentemente não participou, mas qual foi a participação e de quais membros do Ministério Público nas gravações irregulares. Porque eles citam, na denúncia contra Pedro Tax e Paulo Tax, as delações, inclusive do cabo Gerson. Só que o cabo Gerson delatou não apenas Pedro e Paulo, mas delatou também membros do Ministério Público. E aí? A delação do cabo Gerson vale quando ele delata Pedro e Paulo e não vale quando ele delata membros do Ministério Público? Será que foi por isso que demorou tanto para o Ministério Público oferecer a denúncia? Finalmente ofereceu. Agora o que se espera é celeridade do Poder Judiciário. Um abraço e até amanhã.